Eu tenho 28 anos de idade e essa é a primeira vez que eu paro para pensar nesse incidente em detalhes por causa do trauma que ele me causou. Eu conheci minha ex-namorada em uma cidade grande em 2010, mas nós dois decidimos nos mudar para uma cidade pequena depois que a gente completou 2 anos de namoro. Ela já tinha viajado a trabalho para essa cidade pequena em 2012 e acabou se apaixonando por tudo que essa cidade tinha para oferecer. As paisagens, as pessoas, as várias cidades pequenas muito bonitas que ficavam por perto. Ela voltou dessa viagem e me convenceu a fazer todas as malas e mudar para lá. Nós juntamos um monte de dinheiro e alugamos um caminhão de mudança enorme. O plano era eu dirigir o caminhão até a nova cidade, enquanto a minha namorada ficaria para trás por mais 3 dias para terminar alguns assuntos do seu trabalho. Se dependesse de mim, eu esperaria mais 3 dias para fazer a viagem junto com ela, mas eu tinha que aproveitar o preço barato que eu tinha conseguido no aluguel do caminhão de mudança. De qualquer maneira, ela teria que ir dirigindo o carro dela enquanto eu levava o meu carro guinchado no caminhão de mudança. O meu irmão me acompanhou na viagem. Ele revezou comigo durante o trajeto e me ajudou a dirigir. A estrada era muito longa e demorada, e depois de 4 dias de viagem, quando nós finalmente chegamos, nós estávamos completamente exaustos. Depois de descarregar o caminhão e dormir umas 16 horas seguidas, nós decidimos visitar uma cidade vizinha que ficava a uns 30 quilômetros da minha nova casa. Nós comemos frutos do mar em um restaurante pequeno, alugamos um filme de terror e dirigimos de volta. A minha nova casa ficava literalmente no meio do nada. Durante o dia do meu quintal, eu tinha uma vista incrível de um lago. A floresta que cercava a minha casa era linda, mas à noite a história era completamente diferente. Dava muito medo ficar naquela casa de noite. A minha casa era cercada por janelas, mas à noite não dava para ver absolutamente nada através dessas janelas, mas eu tenho certeza que, se você estivesse do lado de fora, você poderia ver facilmente o lado de dentro da casa. O meu irmão tinha um voo de volta marcado no dia seguinte. Nós acordamos bem cedo de manhã para dirigir até o aeroporto. Depois de deixar o meu irmão, eu voltei para casa sozinho, e eu não podia fazer nenhuma ligação ou assistir TV a cabo, porque eu ainda não tinha contratado esses serviços, e o meu celular não funcionava de jeito nenhum naquela área. A única coisa que eu tinha era uma caixa cheia de DVDs. Quando eu cheguei em casa, eu decidi sair para testar a minha nova vara de pescar. Eu fiquei um tempo no lago, mas logo tive que ir embora, porque rapidamente começou a escurecer. Eu voltei correndo para casa e me sentei em uma cadeira na sala de estar, observando os arredores da casa através das janelas. A vista estava ficando cada vez mais escura, então eu rapidamente acendi várias luzes. Eu comecei a ficar meio apreensivo quando tudo ficou completamente preto do lado de fora. Imagine estar no meio de uma floresta, no meio do nada, à noite, e observar as coisas ao seu redor. Você não conseguiria enxergar nem a sua própria mão, mesmo se você levantasse ela bem na frente do seu rosto. Esse era o nível da escuridão que eu estava vendo. A gente ainda não tinha instalado nenhuma cortina, e eu estava com essa sensação muito desconfortável de que tinha alguém lá fora me observando enquanto eu andava pelos quartos. Então, eu decidi pendurar lençóis nas janelas usando tachinhas. Eu me sentei no sofá na sala de estar e coloquei um filme de comédia no DVD para ver se eu me livrava dessa sensação nervosa. Infelizmente não funcionou. Eu acabei me convencendo de que a única solução seria tentar dormir, e os meus olhos já estavam começando a ficar meio cansados. Para falar a verdade, eu estava começando a ficar exausto, então eu me cobri com um cobertor no sofá e desliguei a TV. Depois de alguns minutos na escuridão, os meus olhos se acostumaram com aquele breu, e eu estava conseguindo enxergar mais ou menos ao redor da sala. Os meus olhos estavam muito pesados, e eu acabei dormindo. Eu acordei algumas horas depois, mas ainda estava de noite, e ainda estava muito escuro. Eu tentei pegar a garrafa de coca que eu tinha deixado no chão e dei um gole.
Eu coloquei ela de volta no chão e olhei ao redor da sala. Agora, eu tenho dificuldades para descrever em palavras as emoções que eu senti nesse momento. O meu coração disparou quando eu notei um homem parado no canto da sala. Eu não conseguia ver os olhos dele, mas eu tenho certeza que ele estava olhando diretamente para mim. Sem me mover, eu fiquei sem falar nada, mas não de forma voluntária. Eu, literalmente, não conseguiria me mover mesmo se eu quisesse. Eu fiquei paralisado. Ele não se movia, e era muito claro que ele estava tentando não ser visto. Depois de alguns momentos, eu estava tentando pensar de uma maneira lógica e racional. Eu não tenho certeza se ele sabia que eu tinha visto ele. Eu estava coberto com um cobertor, o que poderia ter tampado meu rosto, o que logicamente impediria o homem de ver os meus olhos. Depois de alguns minutos de completo terror paralisante, de alguma maneira eu finalmente decidi que era hora de fazer alguma coisa, e foi a coisa mais difícil que eu já tive que fazer na minha vida. Eu me forcei a tossir, e eu tossi ao mesmo tempo que eu me levantei. Eu fiz isso para fingir que eu ainda não sabia da presença daquele homem. Eu me levantei lentamente e, bem devagar, eu andei pelo chão gelado de madeira até o banheiro que ficava na sala. Mas o homem não se moveu. Eu cheguei no banheiro e nada aconteceu. Eu fechei a porta do banheiro e lentamente virei a chave até trancar a porta. Lágrimas percorriam meu rosto enquanto eu me apoiei na banheira atrás de mim. Eu fiquei ali, encarando a porta. De repente, eu notei que havia uma pequena janela acima da banheira, pela qual eu provavelmente poderia passar. Eu passei pela cortina da banheira da forma mais silenciosa possível e alcancei a fechadura da janela. Eu destravei a janela e tentei deslizar ela para a esquerda. Ela começou a fazer muito barulho enquanto ela se arrastava. Eu congelei, na esperança de que o homem não tinha escutado aquilo. Alguns segundos depois, eu ouvi uma batida na porta do banheiro. Não era uma batida forte, era uma batida bem fraca, mas não parecia uma batida leve com os dedos. Parecia uma batida leve com um metal, como se ele estivesse batendo levemente na porta com uma faca. Naquele momento, eu percebi que o homem possivelmente sabia que eu estava tentando fugir. Ou pelo menos ele queria que eu soubesse que ele estava ali me esperando. A adrenalina tomou conta do meu corpo. Eu terminei de abrir a janela e comecei a atravessar aquele espaço apertado, tentando não fazer nenhum barulho. A minha cabeça e a parte de cima do meu corpo já tinham passado pela janela, então eu não conseguia mais enxergar nada dentro do banheiro. Eu só enxergava a floresta densa e negra na minha frente. Eu estava tentando puxar minhas pernas pela janela quando, de repente, eu senti o homem agarrar o meu pé. Logo depois, antes que eu conseguisse reagir, eu senti o meu tornozelo ser cortado. Eu soltei um berro de choque e consegui libertar a minha perna enquanto eu caía na grama. Eu comecei a quase vomitar, e eu sentia como se meu coração fosse explodir. Eu me levantei e observei os meus arredores. Eu comecei a correr desesperadamente para a floresta, mas acabei caindo no chão. Eu olhei de volta para casa e para a janela do banheiro, e depois de passar a mão no meu tornozelo, a minha mão ficou completamente coberta de sangue. Assim que eu vi o meu sangue na minha mão, a situação mortal onde eu me encontrava se tornou ainda mais real e aterrorizante. Eu olhei de volta para casa e, de repente, eu vi a porta de trás abrindo com força.
O homem desceu correndo os degraus e começou a observar a escuridão ao seu redor, procurando por mim. Eu fiquei igual uma estátua no chão e tentei controlar a minha respiração. Ele tinha uma faca enorme na mão e estava vestido todo de preto. Ele estava entrando e saindo da floresta densa, mas não era perto de onde eu estava deitado. Ele estava grunhindo e logo depois eu perdi ele de vista. Eu comecei a olhar freneticamente ao meu redor, com medo de que, a qualquer momento, ele iria me achar e me apunhalar até a morte. Mas eu não via nada além de árvores e escuridão. O chão estava congelando e eu estava tremendo por causa do frio insuportável. Depois de 10 minutos naquela situação, eu finalmente vi o homem sair da floresta por onde ele tinha entrado e voltar para dentro da casa. Eu fiquei ali deitado pelo resto da noite e, para minha sorte, a madrugada já estava acabando e o sol começou a nascer 1 hora depois. Quando o sol iluminou todos os meus arredores, eu senti que o homem tinha ido embora. Eu me senti pronto para me mover, me levantei e andei até a frente da casa, e eu vi que a porta da frente tinha sido deixada completamente aberta. Eu me aproximei lentamente e observei o interior da casa. Eu não vi ninguém. Eu dei alguns passos para dentro da casa e peguei minhas chaves do carro que estavam penduradas em um gancho ao lado da porta da frente. Eu corri até o meu carro, destranquei, entrei e rapidamente girei a chave da ignição. Eu dei ré até a estrada e dirigi até uma loja de conveniência que ficava a alguns quilômetros da minha casa. E é aqui que a história acaba. Eu saí vivo, mas o assassino também fugiu. O corte no meu tornozelo foi bem profundo, mas ele se curou depois de alguns meses, e eu sofri uma pneumonia leve por causa da exposição ao frio. Esse incidente me deixou com traumas e muitas dificuldades para dormir, mas contar essa história toda, ironicamente, me deixou bem sonolento. Eu acho que vou me deitar agora mesmo e dormir. Minha esposa e eu moramos em uma vizinhança comum. Nós temos empregos normais, vidas normais, ao lado de vizinhos normais. O fato de eu estar separando um tempo do meu dia para me sentar e escrever essa história já é algo muito significativo, porque eu não sou escritor. A última vez que eu escrevi algo tão longo foi durante o meu último trabalho na faculdade. Mas essa história aconteceu vários anos atrás, e até agora ninguém sabe explicar o que aconteceu, e isso ainda nos assusta até hoje. Um certo dia, eu e a minha esposa estávamos tendo um dia normal, e depois do trabalho, nós decidimos sair para comer alguma coisa, para variar a rotina. Nós voltamos por volta das 9 horas da noite. Nas noites de trabalho, nós normalmente não ficamos acordados até tarde. Então, às 9:30 da noite, nós já estávamos escovando os dentes e nos preparando para dormir. Às 10 horas da noite, nós já estávamos na cama. Nós geralmente apagamos as luzes às 11 horas da noite e ficamos lendo um livro ou assistindo algum programa até esse horário. Naquela noite específica, nós estávamos assistindo nosso programa, então, de repente, o nosso telefone tocou. Minha esposa me disse para não atender e disse que qualquer pessoa ligando naquela hora não era para informar boas notícias. Eu concordei com ela, mas eu disse que era justamente por esse motivo que eu deveria atender caso fosse uma emergência. Então, eu estendi a mão para pegar o telefone ao lado da cama, mas ele parou de tocar antes que eu pudesse atender. Aquele velho telefone fixo era uma porcaria, e no segundo que a chamada terminava, o identificador de chamadas desaparecia e não havia como verificar o histórico de chamadas. Então, eu simplesmente achei que fosse engano. Porém, alguns minutos depois,
O telefone tocou novamente. Eu peguei o telefone e olhei para a tela. Ela dizia: número desconhecido. Nós achamos isso muito estranho, especialmente depois das 10 horas da noite. Eu acho que existe um horário que é geralmente aceitável para se fazer ligações, e é antes das 9 horas da noite. Eu não atendi o telefone, mas logo depois que ele parou de tocar, ele tocou novamente. De repente, aquilo realmente parecia uma emergência, como se algo tivesse acontecido com um parente. Eu atendi rapidamente, e do outro lado do telefone, eu escutei a voz do meu vizinho. Ele me perguntou se eu conhecia o homem que estava parado na frente da minha casa. Eu disse: como assim? Então, ele me disse para sair de casa e desligou o telefone. Eu achei extremamente bizarro o fato dele ter desligado o telefone abruptamente desse jeito. A expressão da minha esposa quando eu contei para ela o que o nosso vizinho tinha dito era de puro medo. Ela disse: não quero que você vá lá fora. Eu disse que eu só ia olhar pela janela. Eu desci as escadas e movi um pouco a cortina para olhar para o jardim da frente. Porém, com certeza eu não vi ninguém ali. Eu abri a porta da frente e andei até o jardim. Eu observei todos os arredores, além de analisar os arbustos na frente do jardim. Não havia absolutamente ninguém. Eu fiquei um pouco irritado com a ideia de que o nosso vizinho estava fazendo uma pegadinha tão tarde em uma noite de trabalho, e não era típico da sua personalidade fazer esse tipo de coisa. Eu voltei para a cama e disse para minha esposa que não havia ninguém, e que o nosso vizinho provavelmente estava fazendo uma brincadeira absurda com a gente. Ela ficou tão confusa quanto eu. Aquilo era simplesmente bizarro. Ela me disse para ligar para ele, e então eu liguei, mas a ligação foi direto para a caixa postal. Eu deixei uma mensagem de voz muito séria. Eu perguntei o que estava acontecendo e disse para ele me ligar de volta imediatamente. Então, o telefone tocou mais uma vez, e a tela novamente dizia: número desconhecido. Eu atendi, e era o meu vizinho novamente. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele me disse para sair correndo e disse que tinha alguém parado na frente da minha casa. Ele disse isso com uma voz calma e lenta, e então desligou. Eu me levantei e disse em voz alta: o que diabos está acontecendo? Eu disse para minha esposa esperar ali, e então eu desci as escadas e fui até a janela. Eu olhei através da janela novamente, porém, dessa vez eu vi um homem parado no final do nosso jardim, perto da calçada. Ele tinha um capuz sobre a cabeça, cobrindo o seu rosto com uma escuridão total. Sinceramente, eu estava muito assustado. Eu abri a porta e disse: posso te ajudar? Mas o homem simplesmente ficou parado. Eu encarei aquele homem e ameacei ligar para a polícia. Então, o telefone de casa tocou novamente. Eu fechei a porta e fui correndo até o telefone da cozinha, e dessa vez eu notei que o identificador de chamadas estava mostrando o número de telefone do meu vizinho. Eu atendi o telefone, mas dessa vez o meu vizinho estava falando com uma voz muito mais normal, e ele disse: ei, eu acabei de receber sua mensagem de voz. Eu não te liguei. Aquilo me deixou totalmente confuso. Eu jurei para ele que ele tinha me ligado 2 vezes falando sobre um homem do lado de fora da minha casa. Ele parecia ainda mais confuso do que eu. Então, momentos depois, ele disse que não via ninguém do lado de fora da minha casa. Eu voltei para a janela para olhar novamente, e realmente o homem havia desaparecido. Eu exigi que ele admitisse naquele momento se aquilo era uma pegadinha,
E eu disse que se ele mentisse, nós teríamos sérios problemas. Porém, ele jurou que ele estava dizendo a verdade. E ele disse que ele não era desse tipo de pessoa. De fato, ele sempre foi uma pessoa respeitosa. Então eu acreditei que ele não estava mentindo. Eu coloquei ele no viva voz e nós contamos para ele o que tinha acontecido. E parecia que nós estávamos ficando malucos. Eventualmente, nós desligamos o telefone, mas eu não estava menos horrorizado do que antes. Eu desci até a cozinha para desligar o telefone de baixo e eu olhei através da janela mais uma vez. O homem não estava mais ali. Até hoje, nenhum de nós consegue explicar esse incidente. Em uma certa noite, eu estava sozinho em casa por alguma razão que eu não me lembro. Tudo o que eu me lembro é que a minha família tinha saído para algum lugar. Eu tinha 15 ou 16 anos e eu jogava muitos jogos de computador naquela época. Eu era obcecado com StarCraft e às vezes eu passava o fim de semana inteiro jogando StarCraft ou algum outro jogo de PC. Esse incidente aconteceu logo antes da pandemia. Eu estava jogando StarCraft no meu quarto, no primeiro andar, quando a campainha tocou 2 vezes. Não querendo abandonar o meu jogo por muito tempo, eu fui correndo até a porta com medo de perder a partida que eu estava jogando. Eu cheguei na porta da frente e perguntei quem era, assim como eu sempre fazia quando eu estava sozinho. Uma voz suave e fraca do outro lado disse alguma coisa que eu não consegui escutar direito, e parecia a voz de uma mulher. A entrada da minha casa tinha 2 portas, uma porta de madeira e uma porta de barras de ferro. Então eu abri a porta de madeira e deixei a porta de ferro trancada. Assim que eu abri a porta, eu vi uma mulher bem velha parada do outro lado, com um grande sorriso no rosto, e ela estava com as mãos atrás das costas. Eu perguntei se eu podia ajudar com alguma coisa. A mulher me disse que precisava usar o telefone e perguntou se ela podia entrar. Desde que eu era criança, eu sempre fui ensinado a nunca deixar estranhos entrarem na casa, nem mesmo mulheres. Eu me senti muito desconfortável naquele momento e eu não sabia como recusar. Eu disse para a mulher que havia uma biblioteca a algumas quadras de distância e disse que eles certamente teriam um telefone. Na realidade, eu sabia que a biblioteca estava fechada naquele momento, mas eu só queria que aquela mulher estranha fosse embora. Ela ainda estava com um grande sorriso no rosto, mas o que ela disse em seguida não combinava com o sorriso. É muito rude negar ajuda a uma senhora idosa, ela disse. Eu respondi da única maneira que eu consegui pensar e disse que os meus pais não permitiam que eu deixasse estranhos entrarem. Eu disse que aquela era uma regra da casa. Eu comecei a fechar a porta lentamente enquanto eu pedia desculpas e ela simplesmente ficou ali, sem se mexer, mas ainda sorrindo para mim. E por mais que o sorriso dela não tivesse mudado drasticamente, de repente, ele parecia muito mais ameaçador. Eu estava voltando para o meu quarto quando a campainha tocou novamente. Não havia nenhuma chance de eu abrir a porta de novo. Aquela mulher tinha agido de uma maneira estranha desde o início. Talvez houvesse algo de errado com ela. Talvez ela não fosse totalmente normal. Não tinha como eu saber exatamente o que estava acontecendo com ela. E talvez fosse egoísta da minha parte recusar ajuda. Mas eu estava totalmente decidido que eu não abriria a porta para ninguém enquanto eu estivesse sozinho em casa. Depois de tomar essa decisão, eu voltei para o meu PC e retomei o meu jogo. Depois de me sentar, alguns minutos depois, eu ouvi alguma coisa batendo na janela e era um som metálico. A janela ficava na frente da minha mesa. A cortina da janela estava fechada, então eu não estava vendo o que estava causando aquele barulho, mas lá no fundo eu já tinha uma suspeita. O meu quarto era o único quarto na casa com a luz acesa,
e eu estava sendo aterrorizado pela horrível possibilidade daquela velha estar na frente da minha janela, causando aquele barulho. Eu desliguei totalmente o som do meu computador, porque naquele momento eu já não me importava mais com a partida. O som metálico na janela persistiu. Eventualmente eu disse que se f*** e fui para outro cômodo. Eu fui até a sala e me sentei num canto escuro durante alguns segundos, e foi nesse momento que a campainha tocou novamente. Aquela mulher estava realmente me incomodando agora, mas eu tentei me convencer de que ela não era uma ameaça, apenas uma velha doida que provavelmente estava perdida. Quando ela tocou a campainha uma segunda e uma terceira vez, eu decidi abrir a porta e perguntar se eu podia ligar para alguém para ajudá-la. Porém, quando eu abri a porta, agora havia um homem ali na frente. Ele parecia ter uns 10 anos a menos que a velha, e ele me disse através da porta de ferro: "Você viu minha mãe?" Eu respondi que sim, e disse que ela tinha aparecido na minha porta alguns minutos antes. Ele então se desculpou e disse que ela tinha demência, e ele disse também que ela tinha fugido de casa. Depois de ouvir aquilo, eu me senti meio envergonhado de ter desconfiado da mulher. Porém, logo depois, o homem perguntou se ele podia entrar na minha casa por 1 minuto, e novamente eu fiquei desconfiado. Por que diabos ele precisava entrar? Eu disse para ele a mesma coisa que eu tinha dito para a mulher que supostamente era a mãe dele. Eu disse que a gente podia conversar através da porta de ferro. Então eu disse que provavelmente a mulher tinha ido para o meu quintal, porque eu tinha escutado alguma coisa na janela. Eu disse que ele podia ir até o quintal para investigar. Ele me agradeceu e começou a se mover. Eu pensei que ele tinha ido na direção do quintal, mas quando eu olhei pela janela, eu não vi ninguém. Nem ele, nem a mãe dele. Tudo aquilo era muito estranho para mim. Mais tarde naquela noite, eu fui dormir mais cedo do que o normal e acabei quase adormecendo com a TV ligada. Porém, quando eu estava quase dormindo, um barulho me assustou e eu pulei da cama bem nervoso. Novamente, eu estava escutando claramente aquele som metálico na janela. Alguma coisa metálica estava batendo no vidro, e eu me lembrei daquele homem preocupado com a mãe, e então eu decidi ajudar. Eu andei até a janela, levantei a cortina com a mão e vi aquela mulher do lado de fora, com aquele mesmo sorriso assustador. Ela estava batendo na minha janela com uma faca de cozinha. Muito desconfortável com aquela cena, eu fechei a cortina e voltei para minha cama. Tudo aquilo parecia ser uma pegadinha de mau gosto, e eu pensei que não era possível aquilo estar acontecendo de verdade. Pouco tempo depois, a campainha tocou mais 4 vezes. O som metálico na janela finalmente tinha parado nesse ponto. Tudo aquilo era muito suspeito e estava parecendo uma tentativa de assalto. Eu ignorei a campainha e fiquei na minha cama, e eu estava decidido a ficar quieto e esperar aquela situação passar. Naquela época não tinha celular, e eu não era o garoto mais sociável do mundo, então eu não tinha para quem ligar. Eu também não queria chamar a polícia por algum motivo, provavelmente porque eu achava que aquela situação passaria sozinha se eu esperasse. Eu esperei até que todos os barulhos finalmente pararam. Na manhã seguinte, eu liguei e contei para o meu pai o que tinha acontecido. Ele disse que eu fui inteligente ao não abrir a porta, mas ele disse que eu tinha que ter chamado a polícia. A minha família concordou que aquilo parecia uma tentativa de roubo. Eu acho que existe a possibilidade de que a mulher realmente tinha demência, e é possível que o homem era de fato o seu filho preocupado, mas tudo parecia muito coordenado. Por que o homem queria entrar na casa também?
Como ele sabia que a mulher tinha vindo especificamente na minha casa? Por que ele não foi até o quintal procurar a suposta mãe depois que eu dei permissão? Muitas perguntas sem resposta me levam a acreditar que eu evitei algo terrível naquela noite, quando eu me neguei a abrir aquela porta.